Quero estar neste momento cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da Escola Bíblica. A lição do nosso resumo dessa semana, a lição de número 12, o título é A Mordomia do Cuidado com a Terra. Quero convidar você que ainda não se inscreveu no nosso canal a se inscrever, digitando ali Paulo.Delagnese. Compartilhe também os nossos vídeos com os seus amigos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no WhatsApp. Peça para eles se inscreverem, tocarem o sininho, fazerem o seu comentário. É muito simples. Se você não sabe como se inscrever, ao receber o nosso vídeo, clique no link. Quando ele abrir, ao lado dele está escrito se inscrever, você clica em cima, pois assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus. Então o título da aula de hoje é A Mordomia do Cuidado com a Terra. Temos alguns versículos de parâmetro para a aula. Gênesis 2:15, Deus pôs o homem no Éden para cuidar do jardim. Gênesis 1:26, o homem foi colocado para dominar a terra. Isaías 45:18, a terra foi formada para ser habitada. Gênesis 3:17, a maldição da terra. João 24:12, os homens gemem nas cidades. E Apocalipse 11:18, Deus trará juízo sobre quem destrói a terra. O nosso texto de base da aula de hoje é Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 30, que nos diz assim a palavra de Deus. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore, que dá semente, ser-vos-ãos para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde, lhe será para mantimento. E assim foi. Essa ordem de Deus, dizendo que todo animal que tem alma e toda erva é para mantimento, para o homem comer, para o homem sobreviver, acaba com a teoria vegana, tá? Os animais foram deixados, como vemos aqui no texto, para nos alimentar. O que não pode é judiar de um animal, sem o propósito do alimento. Mas todas as vezes que comemos um animal, que usamos ele para saciar a nossa fome, biblicamente estamos corretos. Na interação com o professor, temos algo interessante, mas antes da interação, eu quero deixar para você o texto do Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Ou seja, o céu pertence ao Senhor, mas a terra foi dada a nós, filhos dos homens. O salvo em Cristo deve ter uma consciência bíblica de sua responsabilidade com o meio ambiente. Ou seja, ele deve cuidar do meio ambiente, não destruir, como acontece muitas das vezes hoje. Voltando à interação com o professor, a qual dissemos, o homem foi preparado para ser o mordomo de Deus no planeta Terra. Foi para plantar, cultivar, constituir famílias,
sociedade e construir empreendimentos, preservando os recursos naturais que Deus concedeu legitimamente aos homens para cuidar da terra, como dissemos. Temos essa responsabilidade. É preciso desenvolver a nossa consciência bíblica acerca dessa responsabilidade com a terra. Não podemos contribuir para poluí-la, degradá-la ou arruiná-la. O nosso Deus nos deu o privilégio de zelar pela terra, o lar de todos nós. Aí está o grande fato para mim e para você nesta aula de hoje. Na introdução da aula, nos diz que nessa lição estudaremos a vocação do ser humano para ser o mordomo de Deus na terra. Veremos que Deus entregou este planeta aos nossos cuidados. Por isso faremos uma reflexão bíblica sobre a responsabilidade humana com o ambiente natural. Concluindo, perceberemos que há promessa bíblica para a restauração da terra. Nosso Senhor há de restaurá-la plenamente. Ou seja, quando este mundo for destruído pelo fogo, a qual a palavra de Deus nos diz que não ficará pedra sobre pedra que não seja destruído, haverá novos céus e nova terra, ou seja, essa terra será restaurada, aonde passaremos aqui o milênio com Cristo. Após 7 anos de bodas do Cordeiro, a igreja vem para viver o milênio com Cristo em uma terra restaurada. Tópico 1. O homem foi criado para ser mordomo de Deus, o mordomo da terra. Deus chamou o homem para ser o mordomo da criação. Pela fé, entendemos que ela é obra de Deus e não o resultado de um processo evolutivo planejado pelo acaso. Não há lógica em dizer que um sistema tão complexo como o da criação tenha sido fruto de algo aleatório. A Bíblia afirma que Deus criou o universo, fazendo-o surgir a partir de sua palavra. Hebreus 11:3. Por isso o Criador é digno de receber toda a glória, toda a honra e todo o poder pela obra de suas mãos. Apocalipse 4:11. Então este mundo não surgiu por acaso, ele surgiu porque Deus determinou pela sua palavra, pela fé, para que existisse. E cada coisa foi existindo no determinado momento, dia após dia, como Deus assim planejou. Jamais este mundo surgiu de uma explosão. Essa historinha de Big Bang, essa historinha de explosão, só na cabeça de quem tem miolo de camarão. Não precisa nem falar, né? Você sabe muito bem o que camarão tem na cabeça. A terra habitável. Deus fez a terra para que os seres humanos a habitassem. O homem foi autorizado por Deus a desfrutar da plenitude da terra e para desta sustentar-se conforme diz a Bíblia. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e o fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, versículo 18. Então Deus criou a terra para ser habitada pelo homem, para o homem dominar sobre a terra, para o homem e a mulher empreender sobre a terra, não destruí-la, tá? Isso tem que ficar bem entendido para que não viemos cometer os excessos que têm sido cometidos na natureza, na atualidade. Tópico 2. Deus concedeu a terra aos homens. A terra é do Senhor. Salmo número 24, verso 1. As Escrituras declaram que a terra é de Deus e que Ele a confiou aos homens. Salmo 115, verso 16, Deuteronômio 10, 14. Ou seja, Deus deu a terra ao homem, a mim e a você. Ele colocou nas nossas mãos para fazê-la prosperar,
e produzir para o nosso sustento, para a nossa sobrevivência. O que o Criador espera de nós é o zelo, o cuidado e a soberania para exercer a nossa mordomia sobre a terra. É o que Deus espera que eu, como homem, você, faça com essa terra que Ele nos deu. Nesse sentido, espera-se que os crentes em Jesus sejam o exemplo na relação com o meio ambiente. Não podemos contaminar os recursos naturais. Precisamos evitar os desperdícios e o uso irracional da água. Ou seja, não podemos sujar o planeta, não podemos poluir o planeta e não podemos gastar desarregadamente os recursos naturais. Nós somos mordomo. Mordomo é alguém que cuida das coisas do seu Senhor, é alguém que cuida da casa do seu Senhor. E é exatamente como nós fomos colocados nessa terra, mordomo do Senhor para cuidar. Você não pode poluir os rios, não pode jogar lixo na rua, deve fazer a coleta seletiva reciclável dentro da sua casa. Deve ensinar isso aos seus filhos e à sociedade, pois assim fazemos com que esse planeta, esta terra, que foi colocada sobre as nossas mãos, tenha realmente uma produção maravilhosa e algo esplendoso, a qual nos dá prazer de vivermos nela. A natureza, uma dádiva da graça de Deus. A natureza é um presente de Deus ao ser humano, pois Ele é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Salmo, ou melhor dizendo, Atos 17, 25 e o Salmo 24, a qual diz que tudo é do Senhor. Por meio dela, Deus nos garante o ar, a água, o sol, a chuva, a germinação das plantas, o fruto e os alimentos necessários à nossa subsistência. Ou seja, da terra a qual moramos, a qual habitamos, sai tudo aquilo que precisamos para sobreviver como ser humano e também os animais que fazem uso dos alimentos da terra. Sem a natureza não haveria vida. Tudo isso são dádivas naturais, fruto da graça de Deus, conforme nos revela o Evangelho. Porque faz o que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justo e injusto. Mateus 5,45. Por isso, quando fizermos alguma refeição, agradeçamos a bondade de Deus e reconheçamos a sua provisão. Salmo 65, verso 8 ao 13. O Senhor faz o sol, a chuva, tudo vir a este mundo, tanto ao bom como ao ruim, tanto ao ímpio como ao justo. Todos recebem a dádiva do Senhor: o ar, o sol, a chuva, calor, frio, alimentos. Precisamos sempre agradecer ao Senhor. Cada dia que levantamos, é mais uma oportunidade. Por quê? Porque muitos deitam, como eu vou deitar daqui a pouco, e não levanta. Por quê? Porque o sopro da vida vai embora. Então, cada dia que levantarmos, cada dia que deitarmos, cada dia que trabalharmos, cada dia que adquirirmos, precisamos ser gratos ao Senhor, porque tudo pertence ao Senhor, o nosso Deus. A missão de governar a terra. Deus governa o cosmos, assim como todos os planetas, estrelas e outros corpos celestes. A terra pertence a Deus, primeiramente, por direito de criação. Diz o Gênesis: no princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1:1. Em segundo lugar, por direito de perseverança, Deus preserva todos os aspectos da natureza. Envia o teu Espírito, e são criados e assim renovados a face da terra. Salmo 104, verso 30, Salmo 65, verso 9 ao 13. Portanto, cuidemos com zelo do ambiente natural. Gênesis 1, versículo 26. É uma dádiva, uma ordem de Deus
a mim e a você como ser humano. O subsídio teológico, ao refletir sobre o momento em que o propósito de Deus para a criação será cumprido, Paulo escreve: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8,18. O que Paulo está dizendo? Por mais grande que seja a luta, por mais grande que seja a aflição, tudo isto é muito pequeno perto da glória qual o Senhor há de nos revelar à sua igreja no arrebatamento. Paulo então revela que toda a criação está gemendo em ardente expectativa por esse momento. Romanos 8, 19 e 22. Por quê? Porque o pecado tem se alastrado a cada dia mais nessa terra a qual vivemos. Filhos são contra pais, pais contra filhos, aborto, prostituição, droga, crime, violências, destruições da natureza, poluições, terremotos, enchentes, calor, frio, furacões, enchentes, cidades, países sendo arrasado pela própria natureza. Porque a Bíblia diz que a natureza está gemendo. Por que a natureza está gemendo? Porque a natureza, que foi criada por Deus, perfeita, não consegue aceitar o pecado da humanidade. É por isso que a terra, cada dia, tem ficado mais quente. Calor na época do frio, frio na época do calor, chuvas intermináveis, destruições, terremotos, furacões. Tudo isto mostra que a natureza está gemendo. Tudo isto mostra que Jesus está vindo buscar a sua igreja, a sua noiva. Só não vê quem não quer. Porque é isto que a Bíblia, a palavra de Deus nos fala através do apóstolo Paulo, aqui na carta aos Romanos. Assim também os crentes, apesar das bênçãos que têm recebido, eles igualmente gemem esperando a redenção do corpo. Romanos 8, 23, 25. Por quê? Porque nós também não aguentamos mais o pecado. Não vemos a hora da trombeta tocar. Não vemos a hora de fazermos parte do grande arrebatamento. Ou termos o nosso corpo, se já estivermos no túmulo, transformado para irmos ao encontro do Senhor. Nesse interim, porém, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Romanos 8, 28. Ou seja, por nós, pelos servos, pela igreja, pela noiva, pelos crentes que foram comprados e lavados e remidos pelo precioso sangue do Cordeiro. O fato de possuir os seres humanos a capacidade de amar a Deus pressupõe-se que a humanidade foi dotada com o livre-arbítrio na criação, ou seja, tem direito de escolha. É igual dizer que Deus lança alguém ao inferno. Não, Deus não lança ninguém ao inferno. Deus convida o homem ao arrependimento, à salvação. Vai para o inferno quem quer. Igreja tem em todo lugar, pregador tem em todo lugar. Mensagem como essa que você está ouvindo no nosso canal do YouTube, no WhatsApp, no Facebook, é todos os dias. É a escolha do homem e da mulher que fará ele ir ao inferno ou ao céu. Mas Deus nos chamou para o céu, mas não nos obriga a ir para o céu. Somos nós que decidimos. Posto que a totalidade da criação aponta para o propósito salvífico de Deus, é de esperar que haja nesse propósito provisão suficiente para toda a humanidade, inclusive uma chamada universal à salvação. O propósito salvífico de Deus também resultaram na criação de uma criatura com livre-arbítrio, ou seja, com o direito de escolha. Mas o texto base da Bíblia, evangélica, católica, ou em qualquer outra língua, é João 3,16. Deus amou o mundo
de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quem não crê, já está condenado. Então a escolha é sua, é crer ou não crer. Terceiro tópico, o homem e sua relação com a terra. A terra antes do homem. O livro de Gênesis assim descreve a situação do reino vegetal no Éden, antes da criação do homem. Toda a planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Gênesis 2, 5, 6. Esse relato é da criação da terra com os seus vegetais, mas ainda o homem não fazia parte. Mas Deus já estava cuidando, antes do homem vir à terra, para lavrar a terra. O ser humano, por conseguinte, era contínua e ser indispensável ao cultivo, a guarda e a preservação do planeta. Essa é a nossa missão. Mas infelizmente, o homem e a mulher inverteu isso. Em vez de cuidar, está destruindo. Mas Deus pedirá justiça pela destruição que o homem faz à terra. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. A terra depois da criação do homem. Veja agora a terra depois da criação, antes do homem e agora após. O segundo capítulo de Gênesis narra a formação do homem e a sua vocação para ser o mordomo do jardim. Gênesis 2, 7, 8. Nesse tempo a ecologia era perfeita. Deus plantou um jardim para colocar o homem nele. Isto só ocorreu depois que o ambiente natural já estava pronto para o ser humano habitar nele. Muitas foram as árvores que brotaram, inclusive a árvore da vida no meio do jardim e a árvore da ciência do bem e do mal. Gênesis 2, 9. Após a disposição dos ecossistemas, o Criador entregou ao homem a sua grande missão, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Gênesis 2, 15. Está aí. Qual foi o propósito da criação do homem no princípio? Cuidar, lavrar a terra, ou seja, arar, plantar, colher e plantar e sobreviver daquilo que a terra produzia. A terra depois da queda. Então, vai entendendo a nossa aula de hoje. Primeiro a terra antes do homem, a terra no período do homem e a terra após a queda. O homem desobedeceu a ordem divina e comeu do fruto proibido. Por causa dessa desobediência, Deus exerceu severo juízo sobre ele e sobre a natureza. Diz o Gênesis. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis 3, 17. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem e da mulher. A terra daria agora o fruto com dores ao homem. Toda a ecologia, todo o ecossistema sofreu pela consequência do pecado do homem. Por isso que Paulo está dizendo em Romanos que a terra geme, esperando a redenção. Como dissemos lá atrás, haverá novos céus e nova terra. Essa terra será destruída pelo fogo, não sobrará pedra sobre pedra. Tudo aqui será destruído. E após a destruição, haverá novos céus e nova terra. Dessa forma, toda a ecologia do planeta foi prejudicada pela ação pecaminosa do homem, como dissemos. Romanos 8, 20 e 21. Por causa dele, o ambiente natural tornou-se ósseo a sobrevivência humana. Porque com o pecado, a terra começou a produzir ervas daninhas, abrolhos, caudos.
O homem que antes tinha prazer em lavrar a terra, como vimos em lições passadas, agora lavra com labor, com suor, com cansaço, com dor e ainda com a morte. Porque não fomos criados para morrer, fomos criados para viver eternamente. O que trouxe a morte foi o pecado. O que trouxe o cansaço físico que nós sentimos após um dia de trabalho foi o pecado. Nós já trabalhávamos antes, era projeto de Deus, o homem e a mulher trabalhar, mas sem cansar, sem fadiga, sem dor, sem doença, da enfermidade física do corpo, a morte, a velhice, a dor nas costas, o suor, o cansaço físico. Tudo isto é consequência do pecado. Matos, ervas daninhas que nascem na terra, consequência do pecado. A terra ia produzir só frutos. A terra só ia produzir produtos que pudessem alimentar os homens e os animais. Mas com o pecado, com a desobediência do homem e da mulher, veio tudo aquilo que é ruim. E somente na restauração da terra, somente no arrebatamento da igreja, somente no novo céu, nova terra, aquela mesma folhinha lá, que a testemunha de Jeová mostra, muito bonito, o leão, a serpente, o menino, o rio não poluído, é realmente o que vai acontecer, só que não é com aquela mentira que eles contam. É quando haver realmente a transformação dessa terra, porque o pecado será banido. Subsídio teológico. Ao refletir sobre o momento em que o propósito de Deus para a criação será cumprido, Paulo escreve: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há em nós de ser revelada, como já falamos ali atrás. Romanos 8:18. Paulo então revela que toda a criação está gemendo. Assim também os crentes, apesar das bênçãos que têm recebido, eles igualmente gemem, esperando a redenção do corpo. Olha que coisa gloriosa. Tópico 4. A mordomia do meio ambiente. A falha do homem na mordomia da terra, porque o homem falhou. Você já ouviu falar em desenvolvimento sustentável? É uma pergunta. E a missão de prover o desenvolvimento econômico e tecnológico sem esgotar os recursos naturais do planeta? Essa não é uma tarefa fácil, pois o interesse pelas riquezas naturais tem levado o homem a não se preocupar com a conservação do meio ambiente. 1 Timóteo 6,10, o homem na busca da riqueza destrói a terra para ficar mais rico. O objetivo do chamado desenvolvimento sustentável, além de garantir a preservação ambiental e assegurar uma condição digna da vida à geração futura, na maioria dos países, a exemplo do Brasil, as cidades em geral são ambientes poluidores e dominados por estruturas corruptas, imoralidade e violência sem controle. Nesse sentido, as palavras de Jó são reveladoras. Desde a cidade geme os homens, e a alma dos feridos exclama, e contudo Deus não lhe imputa como loucura. Jó 24:12. A ganância do homem, a arrogância do homem, a ambição pelo poder, a ambição pela riqueza, faz com que o homem destrua a terra, o ecossistema, destrua poluindo, e por isso a terra geme, e por isso vemos furacões, terremotos, enchentes, destruições em massa. Em resumo, os processos da urbanização e industrialização se tornaram símbolos de poluição e degradação do meio ambiente. Nós não conseguimos respirar direito, pessoas morrendo de câncer, pessoas com asma, pessoas não conseguem respirar, pessoas passando mal todos os dias na fila do hospital. Por quê? Pela ganância do homem, poluição de carros, automóveis, empresas, rios, tudo sendo poluído pela ganância do homem, o pecado. A degradação da terra. O adversário da nossa alma, Satanás,
tem atuado contra o ser humano na terra. Jó 2:1-2. Ele provoca Deus com Jó. Ele provoca tragédias espirituais, morais e físicas contra o homem, assim movido por sentimento de ganância e avidez, ou por não procurar fazer o uso correto dos recursos naturais. O homem deteriorou o meio ambiente, causou grandes desastres ambientais, contra rios que outrora limpos e cheios de peixes são agora poluídos e impróprios à saúde. Temos exemplo aqui de Jundiaí, o rio de Jundiaí. Temos exemplo aqui perto de nós, o rio Tietê, que antes nadava, fazia-se competição, tinha canoagem e hoje você não aguenta passar nem perto. Culpa de quem? Do homem. A destruição da terra. A palavra de Deus declara que a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa que a quem a sujeitou na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Romanos 8:20-21. Agora a criação encontra-se sujeita à degradação, aguardando o dia da redenção. O Senhor nosso Deus prometeu um dia restaurar completamente o nosso planeta. Isaías capítulo 35. Deus irá restaurar a terra. Conclusão: antes da queda, o ambiente natural era perfeito, sem alterações climáticas, sem catástrofe ou fenômenos que ameaçassem a vida humana. No entanto, depois da desobediência do homem, a voz de Deus, tudo mudou. Houve um prejuízo imenso, tanto para o homem quanto para a terra. O pecado transformou a natureza, mas há promessa de Deus para a restauração da terra. Isso ocorrerá quando o Senhor Jesus implantar pessoalmente o reino milenar neste mundo. Olha que coisa linda e gloriosa que nos aguarda. A descrição da Nova Jerusalém demonstra que Deus tem para nós um lugar melhor do que o Jardim do Éden, com todas as bênçãos do Éden intensificadas. Deus é tão bom, Ele sempre nos restaura algo melhor do que aquilo que podemos desfrutarmos da comunhão com Ele agora, mas o futuro reservado-nos a comunhão intensificada com o Pai, o Filho e o Espírito Santo e com todos os santos. Será emocionante. Nosso Deus infinito nunca ficará sem novas alegrias e bênçãos para oferecer aos redimidos. Amém? Deus abençoe a você com a sua família. Não está inscrito no nosso canal? Se inscreva, digite lá Paulo.Delanhese. Compartilhe os nossos vídeos com o seu amigo, peça para ele se inscrever. Amém?